Meus irmãos, eu quero iniciar neste domingo algumas reflexões, tomando como referência os livros dos profetas menores, meditando com os irmãos a partir dos profetas menores e na noite deste domingo iniciando com o livro do profeta Ageu. E eu quero recorrer aqui a uma frase que eu ouvi há alguns bons anos atrás, em um congresso, em que o preletor naquela ocasião dizia que o segredo da originalidade é você conhecer as fontes, é saber as fontes, não é? E eu quero dizer que a minha mensagem desta noite, ela não é original, porque eu estou recorrendo a uma fonte que tem edificado e abençoado a vida de muitos irmãos dessa igreja e que tem abençoado a minha vida também. Eu estou recorrendo, na maior parte aqui da minha palavra desta noite, à introdução desta Bíblia ao livro de Ageu. A introdução da Bíblia de estudo do discipulado ao livro de Ageu. Por isso eu digo que não há uma originalidade, porque eu estou recorrendo àquilo que o David trouxe como introdução para esse livro. Por isso, a minha introdução nesta noite ao livro, ela é preliminar, ela não está entrando propriamente na análise do texto, mas naquilo que é a panorâmica do livro, a proposta do livro de Hebreus. Então, eu quero pensar com vocês, na noite deste domingo, nesta ideia de alguém que está indo de glória em glória, alguém que está em um processo de construção de uma caminhada de vitória, de realizações, de concretização de sonhos que Deus coloca diante de você. E aí nós iniciamos dizendo que todo passado ele é prefácio. Todo passado ele é um prefácio para aquilo que está por acontecer. Os patriarcas, eles foram apenas um prefácio para o nascimento do povo de Israel. O Antigo Testamento foi um prefácio para o Novo Testamento. A vida de Jesus aqui na terra foi um novo prefácio para o nascimento da igreja. O livro de Atos e o Novo Testamento são também um prefácio para a história da igreja. Assim, Deus vai fazendo coisas novas a partir daquilo que já foi feito. E naquilo que Deus vai fazendo coisas novas a partir do que já foi feito, Ele vai então acrescentando glória àquilo que já aconteceu em tempos anteriores. Aplicando isso à nossa vida hoje, tudo aquilo que alcançamos é apenas uma antecipação do que Deus tem pela frente para cada um de nós. Alguém tem dito de forma repetida que o fim é melhor do que o começo. O fim é melhor do que o começo. As coisas boas ainda estão por acontecer na vida de todos nós. Ou seja, as coisas boas que aconteceram até agora não representam o ponto final da caminhada, não significa o ponto final da história de cada um de nós. Ainda tem muita coisa boa por acontecer na nossa vida individualmente, na nossa vida familiar, na vida da igreja do Senhor também. Alguns aqui podem entender que pela sua idade, a glória realmente é do passado e não do futuro. Talvez algumas pessoas olhem pelo retrovisor das suas vidas e digam: naquele tempo, essa não é uma expressão comum, naquele tempo, como que é se referir que o tempo passado tenha sido bem melhor do que o presente. Mas, meus irmãos, eu quero que você olhe para os heróis da fé. E quando você olha para os heróis da fé, você vai perceber que muitos deles iniciaram grandes aventuras em idades avançadas. Abraão iniciou seu chamado de gerar o filho da promessa aos 100 anos de idade. Gênesis 21:5 vai dizer que Abraão tinha 100 anos
quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara estava ali com 90 para 91 anos. Gênesis 17 vai nos mostrar isso. Moisés e Arão começaram seu ministério aos 83 anos de idade, tanto Moisés como Arão, respectivamente, tinham essas idades. A Bíblia vai falar sobre isso em Êxodo, capítulo 7, versículo de número 7. Caleb vai iniciar as suas conquistas maiores aos 85 anos de idade. Veja Josué 14, verso 10, o que diz: e agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, diz Caleb, eis que estou com 85 anos. Josué começou a conquista da terra prometida aos 80 anos de idade, terminando aí com 110 anos. Josué 24, 29 vai dizer, olha, depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Daniel tinha mais de 80 anos quando iniciou novas etapas de ministério e alguns riscos na sua vida. Daniel 6 vai mostrar isso. Velhos ou idosos no Novo Testamento vão incluir Zacarias e Isabel, vão incluir Simeão e Ana, pessoas que puderam testemunhar a glória de Deus no nascimento de Jesus. Então, nós temos todas essas afirmações que mostram pessoas começando novas realizações, mesmo em momentos avançados de idade. O próprio Paulo vai se chamar de velho quando ele está ali escrevendo a carta para Filemon a respeito de Onésimo. Em Filemon capítulo 1, em Filemon versículo 9, né, Filemon é um livro de um único capítulo, ele vai dizer assim, olha, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, com base nesse levantamento de alguns personagens bíblicos que marcaram a história e que marcam a vida de cada um de nós, quando nós paramos para meditar e refletir naquilo que essas pessoas fizeram, nós vamos perceber que os avançados em idade, eles devem estar se inspirando nesses heróis, sabendo que na velhice ainda darão frutos, como diz o Salmo 92. Salmo 92, versos 12 a 15, vai dizer, olha, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Em Atos 2,17, a Bíblia vai dizer, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Uma das coisas que mais impede a glória futura que Deus quer nos dar é a glória do passado. Às vezes ficamos olhando somente aquelas coisas boas que aconteceram no passado e ficamos então vivendo da nostalgia das coisas boas do passado. E perdemos de vista a perspectiva de que aquilo que temos diante de nós nos leva para um futuro promissor. E então ficamos agarrados à glória do passado. Moisés fez isso. Moisés agarrou-se à glória do passado, de forma que ele não queria remover o véu, para que as pessoas não vissem que a sua glória, ou a glória com que Deus o cobrira, estava se dissipando e ele estava perdendo aquela glória que tivera. Versículos, nós vamos encontrar em 2 Coríntios 3, verso 18, a palavra que diz o seguinte, ó, e todos nós, com o rosto descoberto,
contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Entendemos claramente, meus irmãos, que o passado é apenas um prefácio para tudo o que Deus quer fazer na frente. Ageu 2, verso 9, parte A vai dizer: a glória deste novo templo será maior do que a glória do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel, governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote, impulsionados pela mentoria de Ageu, são levados pelo Espírito de Deus a retomar a construção do templo em Jerusalém que fora destruído, quando da diáspora sob Nabucodonosor, em que aquele povo passa 70 anos exilado na Babilônia, e agora o povo está de volta à sua terra. Mas o povo que voltara à sua terra ainda não tem as coisas do Senhor como uma prioridade. A prioridade está nas suas coisas pessoais. A prioridade são suas casas, a restauração das suas moradias. E assim eles vão deixando de lado o templo do Senhor, até que o Espírito do Senhor impulsiona Ageu a dar uma sacudida no povo a partir da sua liderança, tanto a liderança política como a liderança religiosa. E assim Zorobabel e Josué são impelidos a liderar o processo de reconstrução do templo, que no caso viria a ser o segundo templo de Jerusalém. Segundo templo este, que foi destruído no ano 70 da nossa era e ainda não foi reconstruído. Então há uma expectativa do povo judeu de reconstruir ou de construir o terceiro templo, e aí as profecias sinalizam de que esse terceiro templo, ele se alinha com aquilo que a Bíblia afirma sobre a questão da volta de Jesus, da manifestação do anticristo. Então nós estamos vivendo uma história que ainda está em curso, não é uma história que está em curso. O povo, sob a liderança de Zorobabel e Josué, viveram aquele momento, e o profeta Ageu vai escrever nesse contexto, vai falar nessa época da história da humanidade. Então, isso mostra que algumas coisas ainda estão por acontecer também na história daquele povo. No próximo dia 13 de maio deste ano, esta igreja estará celebrando 102 anos de organização. O meu sentimento, meus irmãos, ou o sentimento que vem ao meu coração, é que Deus está reservando para nós um tempo de renovo, um tempo de restauração, um tempo muito especial na história, na caminhada desta igreja. Isso sugere para mim que os dias que temos pela frente haverão de ser dias de manifestação da glória do Senhor para esta geração. Nós acreditamos que estamos diante do vislumbrar de novos acontecimentos, novas realizações, e aquilo que Deus quer fazer por meio e a partir desta igreja. Nós não queremos ser uma igreja que viva da glória do passado. Não queremos ser uma igreja que apenas fica olhando pelo retrovisor e dizendo: olha, naquela época era assim. Nós queremos ser uma igreja que olhe para o futuro e diga: Deus está fazendo grandes coisas e ainda fará coisas maravilhosas. Aquilo que vivemos foi prefácio para aquilo que Deus ainda há de fazer em nossa própria história. Nós queremos ser um povo que olha para adiante. E como o apóstolo Paulo, possamos dizer o que ele disse lá em Filipenses 3, versos 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Se nós perguntarmos nesta noite a cada irmão, qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo para 2021? Qual é o seu alvo para os próximos 5 anos da sua vida? Qual é o seu alvo para os próximos 10 anos da sua história de vida? Você os tem claramente colocados ali, de modo que você pode, neste momento, estar tomando decisões, fazendo escolhas fundamentados em um propósito que diga: o que eu estou fazendo tem a intenção de alcançar X resultado. Lá na frente eu quero alcançar esse resultado. Qual o seu alvo? Se nós pensarmos como igreja, qual deve ser o nosso alvo nos próximos anos? No meu coração, o alvo que eu gostaria de colocar para esta igreja é o alvo de discipular a cidade de Natal nesta geração. O meu alvo com esta igreja é que nós discipulemos a cidade de Natal nesta geração. Que esta geração que somos nós, que aqui estamos em atividade hoje, não deixemos passar o time da história das nossas vidas. Não deixemos a onda passar sem que surfemos nela. Não deixemos a banda passar sem que cantemos a canção que o Senhor quer que cantemos. Que nós não deixemos a nossa vida se esvair e olhar para trás e dizer: eu fui um inútil na minha geração. Eu fui um crente acomodado na minha geração. Eu fui apenas um membro de igreja que domingo após domingo ficou sentado, se deliciando com sermões, e quando o sermão não era bom eu criticava, e eu passei a minha vida, ano após ano, e hoje olho para trás e digo: perdi o bonde da história. Nós não queremos uma geração assim. Mas nós queremos uma geração que diga: este é o momento. Esta é a hora. A oportunidade de Deus está nas minhas mãos. E eu não posso deixar escapar a oportunidade de Deus que Ele tem concedido para mim. Então, o nosso alvo para esta igreja é que nós discipulemos a cidade de Natal em nossa geração. Qual o dia maior da sua glória, meu irmão? Talvez alguns se lembrem do seu casamento como tendo sendo o dia maior da sua glória. Talvez alguns digam: foi a minha formatura, o dia maior da minha glória. Talvez alguns digam: foi quando eu realizei aquele sonho que eu sonhei muito e eu realizei. Comprei minha casa, passei no concurso, fiz aquela viagem. Talvez você olhe para a sua vida e diga que a sua glória maior já aconteceu na realização de algum projeto pessoal. E quanto aos projetos de Deus na sua vida, na nossa vida, o quanto nós estamos empenhados em realizar o projeto de Deus e viver a glória de Deus como sendo a glória maior que Ele tem para nós. Não importa o tamanho dessa glória, meu irmão. Quem não se dedica para crescer além dela, logo vai perder a glória que tinha. Não importa quão grande tenha sido a sua glória de ontem. Não importa quão grande tenha sido a sua glória do prefácio, de outros momentos da sua vida. Se você ficar com o seu coração somente nessa glória que já passou, logo você perde a glória que Deus tem reservado para você no futuro, porque você se acomoda, você fica na sua zona de conforto, e você não quer sair daquele lugar, e você quer ser apenas um mantenedor, quer apenas manter o que já conquistou. Você sabe por que ano após ano, as nossas juntas missionárias, elas estabelecem alvos desafiadores para nós? Porque as nossas juntas missionárias, elas não querem ficar fazendo apenas aquilo que já fizeram nos anos anteriores.
ela não quer apenas manter, ela quer sempre avançar. Ela quer sempre realizar mais e mais para o Senhor. Por isso que o alvo desse ano não pode ser menor do que o do ano passado, nem do próximo ano menor do que o deste ano, porque nós temos que ter sempre um alvo de conquistar algo mais, de chegar a um território a mais, uma cidade a mais. Pastor Ramon é o diretor da nossa comissão de missões aqui no Rio Grande do Norte. Um sonho que ele acalentou e trouxe para o nosso estado foi Missões 40, plantar 40 igrejas ao longo de um período até o ano 2020. Mas para que este sonho se torne uma realidade para as próximas gerações, precisa agora formar obreiros, formar missionários, treinar pessoas que possam manter os trabalhos criados e os novos que possam surgir. E aí surge um novo sonho chamado de Academia Missionária. E a Academia Missionária começa a funcionar este ano, 2021, como uma forma de preparação de obreiros para consolidar trabalhos organizados e novos trabalhos que possam surgir. E assim os alvos se apresentam, trazendo sempre novos desafios para nós, assim como missões nacionais, missões mundiais e as outras missões que você, meu irmão, minha irmã, apoia. Elas têm sempre o desejo de avançar e de conquistar, porque não querem ficar mantendo apenas aquilo que já alcançaram. Querem sempre avançar um pouco mais. Não importa o tamanho da glória que você tenha realizado no passado. Quem não se dedica para crescer além dela, logo perde a glória que tinha. A glória do passado é pequena em comparação à glória que podemos experimentar no presente. Em certo sentido, nossa glória é viver plenamente dentro de nosso potencial atual, de tal forma que aumentemos nossa capacidade de glória. Filipenses 2, 12 e 17 vai trazer um pouco mais ampliada essa ideia. Irineu viveu no 2º século da era cristã. Irineu dizia que a glória de Deus é o homem plenamente vivo. A glória de Deus é o homem plenamente vivo. Você vai entender essa afirmação de Irineu quando olha João capítulo 12, versos 9 a 11, e vê Lázaro ressuscitado por Jesus, e agora os principais sacerdotes decidem matar Lázaro, porque ele, plenamente vivo, era alguém que testemunhava da glória de Deus, e muita gente cria em Jesus a partir do testemunho de Lázaro. E aí você que quer ser um discípulo, um discipulador de Jesus, precisa ter isso em mente. A glória de Deus é um homem plenamente vivo. E você é plenamente vivo quando você está obedecendo e fazendo aquilo que Jesus mandou você fazer. Ele diz: nisso sereis glorificado, nisso será glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Em que deis muito fruto. E ele vai dizer que esse fruto vai estar bem relacionado com fazer novos discípulos para o Senhor. Nós precisamos, portanto, estar atentos a esta verdade. O passado e o presente são apenas o ponto de partida para o prometido futuro que Deus tem em mente para cada um de nós. Se o passado é apenas prefácio, imagine o que poderia estar em seu futuro. 1 Coríntios 2, verso 9 vai dizer: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Efésios 3, 20, 21 vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, esse futuro inimaginável desdobra-se diversas vezes quando você se junta com outros sonhadores e assim experimenta uma sinergia
que leva você de glória em glória a um futuro cada vez melhor. Se você se junta com gente pessimista, com gente negativa, com gente que não consegue enxergar o futuro como uma promessa, mas você vê alguém que está sempre colocando o pé atrás nas coisas, então você muito provavelmente vai ficar paralisado no tempo e na história. Mas se você se junta com pessoas que sonham sonhos que você tem, que aspira o que você aspira, se você se junta com gente que acredita como você acredita, muito provavelmente você vai muito além daquilo que você se imagina capaz de ir. Ageu capítulo 1, versículos 1 a 11, nos traz aí a ideia de pessoas que se juntaram, que se uniram para realizar um propósito maior do que aquele que imaginavam-se capazes de realizar na sua própria força. E vai dizer então, no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Vamos até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo, dele me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Até o versículo 11. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo que aquele povo, por meio do profeta Ageu, aquele povo, na verdade, estava vivendo um tempo de escassez, um tempo de miséria, porque em lugar de tratar os interesses do Senhor como prioridade, estavam tratando dos seus próprios interesses como suas prioridades. E aí o Senhor diz por meio do profeta para os líderes, Zorobabel e Josué: basta, chegou o tempo de voltar a atenção de vocês para as coisas do meu reino. Meu compromisso, diz o Senhor, é manifestar a minha glória entre vocês de uma forma mais exuberante do que aquilo que aconteceu no passado. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Você acredita, meu irmão, que o melhor de Deus ainda está por vir em sua vida? Você acredita todas as suas experiências do ano passado, dos anos anteriores, são prefácio para as manifestações da glória de Deus no futuro, naquilo que Ele tem para a sua casa, para a sua família,
no seu trabalho, no seu ministério, na vida da sua igreja, na vida da cidade. Você acredita que Deus pode fazer coisas maiores do que aquelas que já fez no passado? Sonhe hoje, meus irmãos, ou sonhemos hoje os sonhos de Deus. Paremos de sonhar apenas ou somente em função dos nossos interesses pessoais. Passemos a sonhar os sonhos de Deus e grandes coisas irão acontecer. Que isto comece hoje. Que sonhar os sonhos de Deus, sonhar novos sonhos, acreditando que grandes coisas estão por vir, comece hoje na nossa caminhada, comece neste novo ano. E em lugar de nós ficarmos olhando apenas o ano que passou, como um ano difícil, quase todas as mensagens de Natal desse ano que a gente recebeu, as pessoas começavam dizendo um ano difícil, um ano atípico. Mas é interessante perceber que, em meio a tudo isso também, houve muita mensagem de esperança, muita mensagem de fé, muita mensagem de renovo, de gente que acredita que há um futuro melhor. Se você está entre aqueles que olham o ano que passou como o pior ano da sua vida, muita gente vai dizer: aquele foi o melhor ano da minha vida. Porque a nossa tendência é de olhar o bom, o melhor, somente à luz de vida e de morte. E ficamos a imaginar que a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é a sua morte. Ou a morte de um ente querido, a morte de alguém a quem amamos. Pois eu lhe digo que essa não é a pior coisa que pode acontecer. A pior coisa que pode acontecer é alguém a quem você ama perder a sua alma. A pior coisa que pode acontecer a alguém a quem você ama é essa pessoa partir desta vida sem ter a certeza que vai ter uma eternidade com Jesus. Isso sim a Bíblia chama de segunda morte. Isso sim a Bíblia chama de morte, que perdura por toda a eternidade. Mas aí o Senhor diz que há a vida eterna, e a vida eterna é para aquele que crê. A vida eterna é para aquele que diz: Senhor, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Façamos, meus irmãos, do ano 2021, o ano dos grandes feitos, o ano em que o louvor e a glória de Deus aparece na minha vida, na sua vida, na nossa história, na nossa família, na nossa igreja, e assim nós nos coloquemos à disposição do Senhor e possamos dizer de coração: Senhor, eu quero começar sujeitando minha vida ao teu senhorio. Eu já aceitei a ti como meu Salvador e eu tenho certeza da minha vida eterna. Mas eu tenho que reconhecer que o Senhor não tem estabelecido o seu senhorio na minha vida, porque eu continuo assumindo o primeiro lugar. E eu quero que o Senhor assuma o primeiro lugar na minha vida, no meu casamento, nos meus negócios, nos meus planos, nos meus sonhos, na minha família. Eu quero que o Senhor assuma o primeiro lugar. Eu quero que o Senhor tenha o comando, tenha a primazia, e por isso eu estou consagrando a Ti, dedicando a Ti o que eu sou, o que eu tenho e tudo aquilo que eu vier a ser. Eu quero consagrar a Ti para o Teu louvor e para a Tua glória. Meus irmãos, tenhamos em mente que até agora temos vivido o prefácio daquilo que Deus ainda tem para manifestar em nosso meio, em nossas vidas e em nossa família. E que você, com o coração quebrantado e pronto a adorar e a louvar ao Senhor, possa retomar a sua caminhada em 2021, renovando os seus sonhos, renovando sua esperança, renovando seus planos, seus valores, e assim não se deixando levar pela vida conforme Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, mas você fazendo um planejamento de vida, dizendo: Senhor, eu quero caminhar nessa direção, e a direção que eu quero caminhar inclui a glória do Senhor
na história da minha vida e da minha família. Então, há tempo ainda de reorganizar, de planejar e de consagrar o seu futuro aos cuidados do Senhor. Amém? Queira Ele nos abençoar, meus irmãos, e edificar a todos nós. Pai, eu quero pedir ao Senhor que por graça e misericórdia, o Senhor aplique a palavra desta noite ao coração de cada um dos meus irmãos. O Senhor esteja trazendo, ó Deus, despertamento, fortalecimento da fé e a capacidade de cada um de vislumbrar um futuro de esperança, um futuro na Tua presença e a certeza de que o Senhor tem algo grandioso para manifestar a cada um dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, fortaleça a fé daqueles que estejam abatidos. Em nome de Jesus te peço, renova a saúde daqueles que estão debilitados. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, traz alegria para as almas abatidas e cansadas. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, abençoa, renova e restaura os lares, os casamentos que estejam em conflito, que estejam em sofrimento. Pai, em nome de Jesus eu te peço, derrama as bênçãos dos céus sobre o teu povo e que a glória do Senhor se manifeste na história e na caminhada de todos nós. E que esta glória, ó Pai, inunde esta tua igreja, inunde cada família que forma esta agência, e assim vivamos plenamente a vontade do Senhor para esta geração. Muito obrigado, Pai, por esta noite, e que a tua palavra seja bênção para cada um de nós, é a nossa oração. Amém. Amém.